Tá. Então, boa noite aí, eu acho. Estamos online. Agora estamos online. Eu estava falando para o Emerson o seguinte, que como ele me mandou o link para o WhatsApp e eu estou no computador, eu tive que botar no meu e-mail, mandar para o meu computador, para agora conseguir chegar online. Estamos online agora, o pessoal chegando devagarinho. Sim, vamos chegando aí já. É que o negócio não é fácil também, a gente tem que ir aprendendo uns pouquinhos, né? Tem que ir aprendendo, ainda mais nesses tempos agora, né, em que a tecnologia e a internet são bastante utilizados, a gente fica até meio assim, porque às vezes a internet não funciona. Esses dias a gente precisou fazer uma reunião e não acabou, ou seja, é tudo muito intenso, né, nesse contexto digital atualmente, né, deputado? Não, mas é um prazer estar falando com o senhor aí. Da mesma forma, prazer conversando contigo aí agora nessa live mútua que a gente construiu, e prazer maior ainda por acompanhar teu trabalho quando tu foi chefe de polícia, pelos excelentes resultados. Eu sempre costumo dizer o seguinte: com dinheiro qualquer um faz, eu quero ver fazer sem dinheiro, e no momento atual e no anterior dos dois governos, nós tivemos dificuldades financeiras e dois governos em que nós tínhamos que ter criatividade e a condição de construir relação para poder deixar o pessoal, posso dizer assim, ativo no trabalho. E vocês fizeram um trabalho, tu fez como chefe de polícia e toda aquela equipe, muito bem, e eu acompanhei como deputado. Eu me lembro que briguei muito, né? E aí era mais com a SUSEP, mas a questão do presídio de Novo Hamburgo, batia fotos presos pulando para fora pelo muro, enfim, e aí se conseguiu resolver. A gente avançou bastante naquele momento. Até acho que faz uns 2 anos que eu não escuto mais nada falar sobre essa questão da fuga de preso aqui no regime semiaberto em Novo Hamburgo. Então, o prazer é meu, e de fato nós estamos num novo momento, né? Esse momento em que veio, eu digo, para ficar, da interação, das redes, tudo mais online. Antigamente, eu costumo dizer, Emerson, se eu fosse pedir uma audiência para ti como chefe de polícia, ou mesmo como delegado, daqui a pouco, e tu me sugerisse em fazer online, quem sabe eu poderia achar estranho, né? Porque a audiência geralmente era presencial. Agora não, agora vai se tornar natural, tanto o home office quanto a questão dessas audiências online. Sim, não, totalmente, né, e a gente tem cada vez mais essa interação, e na verdade isso acaba, de certa forma, diminuindo custos, né? Já imaginou aquela questão? Claro, a tradição do gaúcho vamos tomar um chimarrão, o do paulista, vamos tomar um café, o senhor mesmo, né, como deputado, deve convidar, quando está lá em Brasília, vamos lá tomar um café no meu gabinete, vamos conversar sobre tal projeto. Verdade. Então, mas atualmente o fato da gente poder se comunicar mais facilmente pela internet até reduz custos, né? Ou seja, uma passagem a menos que o prefeito paga para ir a Brasília, quando ele poderia resolver numa ligação, né, pela internet. Se eu estava fazendo uma avaliação com o Alex, meu chefe de gabinete, o quanto nós economizamos em custos agora nesses últimos 30 dias, né? A passagem aérea para Brasília, né? Sim. O custo do próprio gabinete que diminuiu, porque agora, claro que isso não vai ser perene, mas eu negociei com tanto a sala que eu aluguei em diminuir o aluguel em virtude do combate ao coronavírus, o valor das passagens, valor de custo, ou seja, a cota parlamentar, eu não sei se nós gastamos neste mês 10% do valor da cota, que seria a média do mês, né? Então, assim, as coisas mudaram muito, e acho que é uma tendência da diminuição dos custos em relação a isso, né? Então, eu acho uma coisa que a gente tem que começar a habituar nessas mudanças, diminuir custos, o que a gente conseguir fazer online, e claro, tem coisas presenciais que nós não vamos ter como reduzir e como acabar, né? Principalmente o trabalho, digo assim, da polícia, né? Vamos pegar um inquérito, pegar uma pessoa que vai ter que conversar, enfim, como é o caso aí das investigações que estão acontecendo dessa questão dessa criança de 11 anos que foi assassinada pela mãe que conversou o crime. Ou seja, se o policial não tiver em si, o delegado, né, investigando, interrogando, não tem como descobrir, né?
Não, e é uma coisa diferente, né? Você simplesmente, de certa forma, estar presente na frente de quem vai prestar o depoimento, você perceber as reações. A gente falava isso num outro grupo de estudos na área dessa questão da virtualização do direito processual penal, né? Então, o fato de estar presente em investigação é muito melhor do que propriamente na questão virtual, mas outras questões também a gente pode fazer, né, justamente nesse contexto virtual, ou seja, a facilidade, ao invés de fazer um deslocamento, né, para algum lugar, você tem possibilidade justamente de fazer essa interação via digital e ter na outra delegacia, se for o caso, a oitiva daquelas pessoas, né. É um processo de adaptação ainda, mas é a parte boa, né, que essa pandemia está nos ensinando. Deputado, a gente já chegou a ter mais de 100 pessoas online aqui conosco, agora temos 85. Vou deixar aqui um abraço ao Felipe Martini, que está nos acompanhando, que deixou um recado. Ele fez uma live com o senhor esses dias também, e foi muito produtivo. E eu vou fazer uma com ele agora, eu fiz no Face dele, agora eu quero fazer uma no meu, já estou convidando as pessoas que nos acompanham, para tratar do direito consumidor no momento de pandemia. É muito importante esse tema aí, viu? Até sobre isso tem o Verman aqui, ele coloca uma questão, que é a questão das linhas de crédito para empresas manterem pequenos empregos, né, ou seja, são questões, né, que há necessidade de adaptação da economia do país justamente para atender esses momentos, né. Nesse contexto, me permite fazer a primeira pergunta ou não? Claro. Certamente o Congresso Nacional tem debatido bastante, eu tenho acompanhado, recebo todo dia lá as notícias da Câmara dos Deputados, principalmente, e a gente vê o empenho de vocês no sentido também de lutar, né, trazer coisas boas para esse momento. Que notícias que o senhor teria para nos dar justamente nesse processo de enfrentamento da pandemia aí? Não, primeiro eu quero já começar dizendo o seguinte, pessoal, eu estou aqui conversando, né, na live, e se eu ficar desviando o olhar, eu estou com o celular aqui, ó, porque nós estamos no meio da sessão da Câmara e eu estou acompanhando tanto a live que eu tinha combinado, que eu não achei que ia tão tarde a sessão, e a sessão da Câmara, nós estamos votando projetos importantes justamente no combate à pandemia. Eu vou iniciar pela pergunta do Marcos Verman, que é muito importante, do recurso para as micro e pequenas empresas, que nós aprovamos o financiamento, né, de 30% da receita dos meses anteriores, da média, para essas micro e pequenas empresas, ou seja, vai se ter capital de giro. Agora, a segunda colocação que foi feita ali também é verdade. Nós estamos lutando na Câmara dos Deputados e brigando bastante porque está se pedindo documentação demais e garantias demais nesse momento, e a burocracia é muito grande para a liberação desse recurso. Então, nós conseguimos aprovar a liberação para os micro e pequenos empreendedores, né, de linhas de crédito na Câmara, com baixo juro oriundo do BNDES, ou seja, do Tesouro Nacional, mas, por outro lado, os agentes que liberam esse crédito estão dificultando um pouco. O que nós estamos votando nesse exato momento, agora, é justamente a prorrogação, um projeto, uma medida provisória que o Bolsonaro encaminhou para a Câmara para a garantia de empregos. Um dos pontos que nós estamos tratando e que eu trabalhei muito é justamente quando a gente trata dos benefícios de alguns segmentos que tem em relação à diminuição do imposto patronal, ou seja, que a gente consiga prorrogar o prazo dessa diminuição dos custos do imposto patronal, que chega a 20% mais ou menos, que alguns segmentos eles pagam 1,5% por esse benefício, e aí eu estou tratando diretamente do setor coreiro calçadista. Nós tivemos aí milhares de demissões aqui na região, e no estado do Rio Grande do Sul nós vamos conseguir prorrogar por mais um ano. Então, a gente já consegue, na minha visão, avançar na Câmara. Claro que outros pontos, como foram aprovados na semana passada e nos meses anteriores, que foram as linhas de crédito, né, que a gente falou anteriormente, e
esse valor para aquelas pessoas de profissionais liberais de até R$ 1.200 por família, que são valores importantes e principalmente para quem vive de um trabalho, muitos de bico ou profissional liberal. Então, esse é um ponto que nós avançamos. Temos ainda o que avançar, temos bastante o que avançar. Agora, o Brasil, e aí é uma realidade, por toda a dificuldade que eu digo que a gente está passando, crise política, mas o Brasil ele tem se unido dentro da Câmara dos Deputados nas diferenças de esquerda e de direita para aprovar, e o governo, que também é criticado, mas tem sido parceiro na aprovação desses projetos que estão indo para a Câmara, né? A gente tem conseguido construir. E aí entra, eu acho que uma das coisas que nós estávamos falando antes de entrar no ar, eu e tu, que seria o repasse, né, aprovado pela Câmara dos Deputados e homologado, claro, pelo governo federal, da União para os estados e municípios. Sim. Ou seja, são recursos que vão socorrer, e agora a folha de pagamento, o próprio governador disse que pagaria, né, mais ou menos 1,5 bi para o estado do Rio Grande do Sul, vai receber da União, que é esse déficit de arrecadação. Só tua cidade, por exemplo, Canoas, eu estou com a lista aqui da cidade, né, de parte das cidades, vai chegar na casa, pode variar para mais ou para menos, 45 milhões de reais. E aí tem várias outras cidades, conforme os critérios, vão recebendo esses recursos. Ou seja, essa diminuição de arrecadação vai ser compensada por esse repasse que o Tesouro vai fazer. Aí foi até muito discutido dentro da Câmara. Eu sou um municipalista. Eu defendo com que os municípios, né, tenham aumento da receita, os estados da mesma forma, em detrimento aos recursos que vão para Brasília e que ficam na mão da União, e aí a gente acaba tendo se tornando refém os prefeitos, né, de tendo que ir para Brasília, bater na porta do deputado, do ministro, para conseguir liberar recurso para aquelas áreas que são prioridades. Então, eu acho que são dois pontos que nós avançamos. E aí também o projeto agora que vai ser encaminhado pelo governo federal. Tu vai me cortando, viu, Emerson, que eu dou a primeira, não paro mais. Né? Eu acho que essa parte é muito importante, até porque assim, imagina municípios e estados recebendo dinheiro, suprindo justamente esse momento em que a arrecadação de tributos diminui no âmbito estadual ou municipal, é extremamente importante. Então, eu acho que interessa a todos os municípios. Eu vi que tem gente aqui de Alegrete, de outros municípios nos acompanhando, né? Até se quiserem colocar os municípios que nos acompanham aqui, seria extremamente interessante até para saber, né? Os municípios estão enfrentando uma grande dificuldade nesse momento. Né? E quando vem um valor grande assim, né? É muito importante esse repasse. E agora, o Supremo definiu e o governo federal vai ter que encaminhar para a Câmara os repasses da Lei Candir, que é uma discussão histórica do Rio Grande do Sul, dos estados exportadores, em que a gente vai ter em breve aí esse encaminhamento desse projeto de lei regulamentando e homologando os repasses. O Rio Grande do Sul tem a tendência a receber aí mais ou menos 6,5 bilhões até 2037 parcelado. São recursos que vão ajudar aí no caixa do Estado e que, aí se tu me perguntar assim, nós deveríamos receber mais dos repasses da Lei Candir. Deveríamos receber mais, mas a perspectiva era não receber nada, como não estávamos recebendo. Então, nós vamos trabalhar para a gente conseguir, o mais rápido possível, aprovar esse projeto a partir de homologado, de protocolado na Câmara, para conseguir daí ter esse repasse dos estados, da União para os estados e municípios, e a homologação dos repasses da Lei Candir. E aí eu acho que a gente consegue acabar com um grande problema que é a Lei Candir, que a gente resolveu, e parar de duas coisas. Primeiro, sofrer com a falta de entrada de dinheiro. E segundo, de ver uma coisa que tu deve ter acompanhado muito como servidor do Estado, nas eleições, de candidato ao governo, vindo dizer, não, que nós vamos resolver com o recurso da Lei Candir, que a União nos deve, que ninguém nunca conseguiu resolver, por mais que quisesse, porque tu tem que ter a concordância da União para poder repassar esses recursos. Então,
a gente consegue, eu acho, acabar com uma certa novela, né? Não, isso é muito importante, né? O fato de estender a mão aos estados, né? Nesse momento, eu acho que volta um pouquinho, até a gente comentava isso em outras lives aí, do chamado estado de bem-estar social, né? Porque o momento econômico que a gente está passando é muito, muito delicado, né? Muitas empresas estão fechando, ou pelo menos, né, fechando as portas temporariamente, esperando melhorar a situação. Eu provoquei o pessoal aqui para me informar de onde estavam falando, então nós temos gente de Taquari, Terra de Areia, Cruzeiro do Sul, Novo Hamburgo, Gravataí, São Soledade, São Sebastião, Jerônimo. São Jerônimo, Soledade, Taquari de novo. Então nós temos um pessoal, e nós também temos aqui Fabiano Canielas é Dom Feliciano. Dom Feliciano, muito bem. Dom Feliciano. E nós temos aqui também a Cris Marconato, que é a nossa diretora-presidente do Procon RS. Bom. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Já que tu me perguntou, eu vou aproveitar, porque o pessoal que está nas nossas redes aí, quais são, na tua avaliação, está aqui lajeado também, na tua avaliação, delegado, qual é hoje, o que se modificou nesse período de pandemia em relação à segurança pública? Porque eu vi que índices diminuíram, outros aumentaram, e quais são os cuidados e qual é a perspectiva, né? Avaliação, cuidados e perspectiva de índices de criminalidade no momento em que começar a passar ou agravar o momento de pandemia. Isso é uma pergunta bem complexa e tentar fazer aqui uma resposta de projeção. A gente viu que não só a polícia aqui do estado, mas as polícias do país todo acabaram se adaptando a esse modelo tecnológico, e todas elas aumentaram o leque de possibilidades de registro de ocorrência. Já não era sem tempo, a gente tinha uma pesquisa na época que eu fui chefe de polícia que mais de 55% das ocorrências que eram registradas presencialmente nas delegacias poderiam ser registradas virtualmente. Isso, de certa forma, possibilita o gestor pensar não em reduzir o atendimento, mas em possibilitar aproveitar aquele policial que eventualmente sobraria em razão desse atendimento digital, ou seja, do registro de ocorrência digital, para uma investigação, para o trabalho de cartório, para a atividade operacional de rua. Então, acredito que essa talvez seja o principal reflexo da questão da pandemia nas polícias civis do Brasil como um todo. Quanto à questão estatística, né, a gente vê muitos comentários e notícias que a gente tem que levar com cuidado quanto à questão, por exemplo, do aumento de violência doméstica. Eu mesmo fiz uma live conversando com uma delegada do Piauí, outra delegada de São Paulo, quando o que tem é aumento de denúncia, mas não necessariamente de registro de ocorrência. A gente viu a ministra Damares falando ou uma secretária, não recordo, falando da questão de que diminuiu o número de registros de ocorrência de violência contra criança e adolescente, mas aumentou o número de denúncias. Então, talvez o momento posterior, esses fatos venham à tona. A gente não sabe ainda como isso vai se comportar. Na questão dos homicídios, a pandemia também deu uma arrefecida, principalmente na questão da conflituosidade na rua. Então, a gente vai ter os setores de inteligência vão ter um trabalho muito importante nesse momento para fazer uma avaliação e fazer uma orientação adequada, né, para o gestor, no sentido de qual medida adotar, porque a gente vai ter que avaliar estado por estado, vai ter que avaliar individualmente, município por município, né, até porque eu acho que nos últimos 5, 6 anos a gente vê cada vez mais o município se interessando pelo segmento da segurança pública, e eu acho que o senhor falou, é um municipalista de carteirinha, eu acho que tem que
cada vez mais realmente o município abraçar essa ideia de segurança pública num contexto de interação da parte de inteligência e interação operacional também. Então, eu não sei se respondi ou se compliquei a sua pergunta, mas é uma pergunta complexa, eu acredito que... E quais os cuidados que as pessoas devem ter? Qual é a possibilidade de aumento de crimes? Porque, assim, o que eu noto? Essa questão de homicídio, Sim. violência na rua, roubo de carros, assalto a banco, eu vi esses dias que diminuiu. Tudo isso vai diminuindo até pela diminuição do fluxo de pessoas nas ruas. Mas Sim. o que pode aumentar, por exemplo? Tem aumentado muito, até nós conversamos esses dias por WhatsApp, tem aumentado muito a questão dos crimes virtuais, né? Até o meu próprio celular esses dias, as minhas 2 irmãs receberam uma mensagem de alguém, como se mandando fotos minhas, vídeos meus, como se fosse eu dizendo assim, olha, anota meu número novo. Daí essa pessoa vai lá e pede para essas pessoas, que o crime é o seguinte, geralmente, né? Meu limite do banco de transferência estourou, que é 2.000, Sim, e me deposita mais um tanto que eu não consegui, na conta tal. Aí tentaram, aí eu fiz registro de ocorrência, registrei nas redes. Quais são os crimes que têm a tendência de aumentar os cuidados que as pessoas têm que ter nesse momento de pandemia? Bom, a lógica dessa criminalidade pela internet, da fraude eletrônica, que é essa que visa o recurso financeiro, ela já existe há bastante tempo. Essa metodologia que utilizaram em relação a você é uma metodologia que já vinha antes da pandemia. Ela só foi, de certa forma, transformada em razão da pandemia, porque o motivo, né, que passou a ser esse. Então, o código malicioso, ou até mesmo aquela observação lá do criminoso virtual, dizendo, clica aqui, veja essa notícia sobre, ou veja o mapa da pandemia, isso tudo tem a ver com o momento atual. Muito se fala, e vários sites também de notícias trazem, em tese, um aumento de registro de casos, né, de violação ou de dano cibernético nesse contexto atual. Porém, por exemplo, a Cisco, uma empresa que tem caráter mundial nessa questão, diz que não houve um aumento. O que houve foi justamente a mutação do motivo. O motivo, utilizando a pandemia, o coronavírus, o Covid, ou seja, justamente para que as pessoas, com base nisso, ou tendo medo ou receio, ou tendo uma curiosidade, clicassem ou executassem alguma função no computador ou no smartphone. A questão, por exemplo, do golpe do WhatsApp, que é muito comum, é interessante que as pessoas não repassem código nenhum, nem de confirmação, nem de necessidade de, eu preciso que tu me confirme que é você mesmo, então me passa o código que foi remetido agora para o seu celular. Isso é o código para tomar conta do teu WhatsApp. Ou seja, você perde o acesso e a pessoa do outro lado toma conta e passa a fazer a solicitação, o que andou acontecendo, interrompendo um pouco, delegado, eu há pouco tempo estava aplicando na Câmara dos Deputados um crime de como se fosse um assessor de um deputado ligando para os outros deputados, convidando os deputados para um evento feito pelo deputado, né? Ou seja, me ligavam, o deputado estava fazendo evento. Então, tu vai receber um código e tu confirma para confirmar tua presença no evento. Sim. Só que isso, muitos deputados caíram. Aí tu passava a posse do teu WhatsApp para aquela pessoa. Então, é muito importante, o WhatsApp tem uma circunstância ali na segurança de tu ter informação por duas etapas, né? Duplo fator de autenticação, né? Exatamente. É muito importante que faça no seu WhatsApp o duplo fator de autenticação. Porque se a pessoa pode tentar entrar, no segundo fator ela não vai conseguir entrar a partir depois do código que tu passou. Até porque esse segundo fator de autenticação é só teu. Mas, né, é interessante que você cadastre ali nessa configuração um e-mail para, se eventualmente você perder o acesso à conta, você tenha a possibilidade de recuperar
através daquele e-mail que só você sabe, né? Então, essas questões, elas são, de certa forma, óbvias para quem tem um pouquinho mais de conhecimento, mas às vezes você está na correria, né? E geralmente o estelionatário pega as pessoas na correria, tá dirigindo, ou tá ali numa atividade, numa reunião, e aí responde sim, não. Só que essa metodologia aí já foi utilizada, por exemplo, o nome do prefeito de Porto Alegre, do Marquesan. Comigo, o primeiro que tentaram comigo foi com o prefeito de Porto Alegre, Marquesan, só que como eu tenho eu digo assim, eu já estou acostumado com isso aí, eu sempre digo, quando alguém me liga oferecendo alguma coisa, como é esse caso, eu digo, me manda por e-mail, aí o cara enrola, e quando tu vê que tá enrolando, é golpe. Não, eu dou conversa e logo em seguida eu digo assim, meu amigo, você está falando com o delegado. Quando eu falo delegado, não chego nem na final da palavra, já desligo no telefone. Então, o Verman aqui está te mandando parabéns, estava de aniversário, né? É verdade, parabéns, estava dia 26 agora, na terça-feira, completando 39 anos. O tempo passa, né? Aí, parabéns. Obrigado. Então, tem bastante gente dando boa noite aqui. O Felipe fez um texto aí sobre a nossa construção do plano, né, de governo de Canoas, para que possa ser colaborativo, inovador e fazendo entregas para os canoenses, né? E ter um governo disruptivo e inteligente que envolva princípios de valores e devolva a autoestima para todos nós canoenses. E a questão da saúde, né, que precisa ser tratada com prioridade, né, deputado? Eu acho, é muito importante a saúde, né? Nesse momento, eu fico preocupado, né, porque o momento, né, da pandemia, da atenção em relação à pandemia, fez com que vários atendimentos ficassem sobrestados, que vão ter que ser retomados posteriormente, e os municípios, os hospitais, todo o sistema de saúde vai ter de atender essa demanda reprimida aí, né? Então, realmente, eu tenho acompanhado isso, delegado, porque chega muito na gente, então a gente, até é importante, né, a Bianca Feijó aí também, grande parceira, é sempre em defesa aí do direito das mulheres. Eu digo, o que eu tenho acompanhado muito é essa dificuldade, essa relação da saúde, portanto, é importante frisar, a bancada gaúcha, os deputados federais, com aqueles recursos da bancada gaúcha, nós tiramos todo o recurso que era para a infraestrutura e obras e foram para a saúde, foram 100 milhões de reais que estão indo para a saúde no combate ao Covid. E a grande preocupação é justamente que os atendimentos eletivos que foram cancelados, eles consigam nessa retomada inicial o mais rápido possível, para não ter um acúmulo ali na frente, em outros segmentos, né, da saúde, de hospitais, enfim, quando passar a pandemia. Eu vou pegar um caso, eu tive, no ano passado, de outubro mesmo, eu até fiz uma live e falei sobre isso, né? Eu tinha detectado um câncer de pele no nariz, e aí em outubro do ano passado, e marquei a cirurgia, e aí entrou a pandemia. De 2 hospitais que eu conversei com médicos, enfim, que eu faria, eu acabei fazendo agora na Santa Casa, faz umas 3 semanas a cirurgia, e tirei o sinal, e teve outro hospital até hoje que não voltou às eletivas. Então eu digo, isso vai acumulando de uma forma em que a gente vai chegar ali na frente e vai ter grandes dificuldades. Então, nós já estamos tentando antecipar isso como bancada, de encaminhar esses recursos, como encaminhamos também para Canoas aí, tanto para a área PAB, MAC, que é hospital, né, e para a cidade de Canoas, para os postos de saúde, e quanto para tantos municípios que estão aqui nos acompanhando, para tentar dirimir, mandar um pouco para cada município para conseguir diminuir as filas em todos e não acumular. Canoas é uma referência, Novo Hamburgo é uma referência na saúde para a região, Canoas também. Então, nós temos que começar a diminuir para que nós não venhamos acumular as funções em cada área, né, em cada região. Sim. Deixar um abraço para a Cristina e para o Júlio Eloy Offer aí também nos acompanhando. A Bianca também dá um abraço nela aí. Júlio aí. Eu estou em dívida com o Júlio aí.
Mandou uma mensagem esses dias, eu fui responder só no meu aniversário. E tem municípios aqui, tu pediu para os municípios sim, irem falando aqui. Aí eu vi que tinha Roca Salles, o Marcos Verman, que é de Estrela. Isso. Alici, que é de Lajeado. Lajeado, São Sebastião do Caí também, João Cruzeiro Roberto, do Sul. João Roberto Taquari, Soledade, São Jerônimo, tem vários eu já coloquei aí na tela. Eu até peço desculpas se alguém me passei de alguém. Mas até tem uma questão, Júlio né, de Castilhos, hein? Até tem uma questão, às vezes não aparece, porque o comentário tem que ser feito na nossa, ou na minha, ou na sua live ali, porque se alguém criar aquelas salas, né, de vídeo, que é comum do Facebook, aí vai aparecer especificamente naquela sala, não aparece para nós aqui nesse sistema que a gente acompanha, né, a gente teria que acompanhar sala por sala, né. O Fábio, Bagé Novo Hamburgo, ali, Bagé, e aí Novo Hamburgo, a minha cidade, né? Isso, tem que... Isso. Eu vi antes, minha mãe estava aí na live, eu não sei se está ainda, tinha entrado aí. Sim, ela mãe botou é coruja, mãe é sempre assim, ela vai mãe lá, tá na live, assiste aqui, todos aí, né? Aqui vão Tá aí, reproduzir, ó. Tá aí, ó. Tá sempre Então, junto. Eu tô acompanhando aqui ao mesmo tempo a sessão da Câmara e que nós estamos votando os projetos, mas ainda não entrou na votação nominal, que daqui a pouquinho. Sim, sim. Vamos dar continuidade aqui. Vamos lá. Eu sei que tem muitas perguntas, o pessoal fala muito falar um pouquinho sobre eleição, sobre o adiamento das eleições, né? Eu tenho recebido, assim, mensagem de prefeito, vereador, de pessoas normais, de lideranças, enfim, da preocupação sobre as eleições. O que está posto hoje em relação às eleições? Há uma discussão no Congresso Nacional de se postergar a eleição para este ano, né, que ela ocorra o período escrutínio, a votação e escrutínio este ano, para a posse se manter no dia 1º de janeiro. O que está sendo debatido na Câmara hoje é que a eleição seja feita no início de dezembro, que a gente consiga passar esse período aí que seria no dia 6 de outubro, e que se postergasse por mais 2 meses. Porque qual é a preocupação? Mesmo que venha a diminuir, a gente espera que diminua a situação do coronavírus, que o pico comece a diminuir, só que mesmo assim nós vamos ter que continuar tendo cuidado, usando máscara, não fazendo reuniões. E a eleição, ela é um grande ponto de contaminação, né? Porque o cabo eleitoral, o cara que vai sair, vamos supor, o candidato a vereador que sai na rua, né? Ele vai falar com um, vai falar com o outro, e tu tem que conversar com as pessoas, né? Então, as reuniões políticas que tu vai fazer, a distribuição muitas vezes de material, mesmo que diminuiu, porque nós temos essa questão mais online, mas vai ter gente entregando propaganda, tem pessoas que na hora de votar tem que levar o papelzinho na mão assim, anotado porque não se lembra, né? Porque é difícil tu decorar um monte de número, né? Então, a tendência é que a eleição ocorra neste ano, que possa mudar a data, mas que a posse seja no dia 1º de janeiro, como já estava previsto. O que eu não tenho visto ser debatido é a mudança do ano eleitoral, de se postergar para o próximo ano, porque daí vai influenciar, interferir direto no tempo de mandato dos eleitos. E pelo entendimento que eu tenho visto, né, eu não sou jurista, não sou advogado, mas pelo entendimento que eu tenho acompanhado do Supremo, os comentários que eu tenho escutado na própria Câmara, é que quando se ocorre uma eleição e alguém se candidata a prefeito, ontem eu até estava, o doutor Augusto Maier estava falando num programa de televisão, era umas 11 horas da noite, estava o advogado eleitoral Antônio Augusto Maier, aqui do estado do Rio Grande do Sul, estava falando justamente isso, que o candidato, ele se candidata para um período específico, que ele sabe qual que é, e o eleitor vota em alguém para aquele período específico. Se tu vai mudar o período ou expandir este período, quer dizer que tu tem que votar em alguém ou concorrer sabendo que o mandato vai ter aquele prazo. Então, eu creio que isso não possivelmente, não seria aprovado pelo Supremo e, consequentemente, pela Câmara. Então, essa é uma realidade.
Até teria que haver uma emenda constitucional, né, para isso. É a mudança da Constituição, exatamente. E aí nós conseguiríamos o prazo da eleição modificar. Eu sei que tem prefeitos que não querem a postergação da eleição e outros que querem, né? Mas não é uma questão de nós querermos ou nós... o Lucas tem vontade de fazer isso ou aquilo. Nós temos que trabalhar dentro da legalidade e da possibilidade, né? Então, são duas coisas que estão sendo debatidas nesse momento na Câmara, ou seja, não está sendo debatida a postergação da eleição e a prorrogação dos mandatos. Eu sou favorável a nós unificarmos as eleições, que elas não ocorram de 2 em 2 anos, que nós tenhamos os mandatos prorrogados para 5 anos, sem reeleição, ou seja, prefeito, governador, presidente da República não se reeleger, ter o mandato de 5 anos, e as eleições ocorrerem todas no mesmo ano, né? Não ter essa parada a cada pouco, né? Aí aqui, tu tá falando das pessoas, entrou minha irmã, Mariana Redecker, e um oi Dindo. Então, não, esse aí é meu afilhado aí, que entrou lá de Brasília. A mamãe colocou aqui. A mãe tá aí, tá acompanhando aí, ó. Olha, ó, tá ali, oi Dindo. Eu tenho 2 afilhados em Brasília, o Henrique e o Dudu aí, que estão acompanhando aí. O Dindo tá em falta, porque faz tempo que eu não vou para Brasília, como eles moram em Brasília, eu consigo, às vezes, quando acaba a sessão mais cedo, que às vezes a sessão vai até tarde da Câmara, eu vou lá na casa da minha irmã visitar ela, né? Só que geralmente os guris já estão dormindo. Eu filo um churrasco lá do meu cunhado, às vezes. Agora quando voltar, eu vou lá comer uma carne. A Bianca até lembrou aqui que quando eu fui chefe, a gente inaugurou o cartório para as mulheres lá em Gramado. E ela foi uma batalhadora para que isso acontecesse, então, muito boa lembrança. Sempre fui um defensor dessas políticas do bom atendimento, né? O Sérgio aqui está falando que saúde é prioridade, a prioridade tem que ser traduzida na efetividade de serviço. A nova social-democracia vai efetivar, com certeza, em Canoas, serviço, falta pouco. O jovem futuro prefeito Felipe e o vice Emerson estão comprometidos. Com certeza, Sérgio. Bem comprometidos. Né? E o Eduardo aqui está mandando... Eduardo Fux. Grande deputado Lucas Redecker, verdadeiro parceiro da região da campanha. Não sabia que tinha essa ligação com Bagé, Alegrete... Sabe que é uma região ali que, de fato... por ser de Novo Hamburgo, tu tem uma certa distância, né? Sim. Mas a gente conseguiu, o caso Eduardo Fux Filho, o pai dele, Eduardo Fux, que também é falecido assim como meu pai, o pai dele era do PSDB de Bagé, e meu pai deputado federal, então já se criou uma relação política e de amizade, claro, e nas minhas eleições eu sempre tive um apoio muito forte em Bagé, e como o Bagé tem sido um dos picos da pandemia do coronavírus, a gente conseguiu agora um recurso extra destinar para o Hospital de Bagé, onde é que tem esse índice de contaminação, R$200 mil, e claro, tudo através do PSDB aí, do Eduardo Fux, do vereador aí, então vereador do PSDB, o João Chardozin, e tudo isso a gente conseguiu construir, né? E a gente acaba tendo ligação com o estado inteiro, tá aí a Simone Meia aí, que é lá de Tupã-Seretã, que é outra cidade que a gente tem uma relação muito forte, que a gente trabalha bastante na região, que tu acaba criando vínculo e acaba... É que eu me apego a algumas causas, Emerson, tu sabe que a gente acaba abraçando algumas causas e se apega a algumas cidades, regiões, enfim, que tu vê algumas coisas que tu tem que modificar e aquilo fica latente demais no teu dia a dia, né? E aí tu fica com aquele compromisso e tu acaba te criando um elo muito grande com o município e com algumas regiões do estado, né? Então a gente tem uma... Sabe que eu estive naquele dia que nós nos encontramos lá no Congresso Nacional e me chamou a atenção porque eu fui 4 vezes no Congresso Nacional, né? 2 vezes visitando e 2 por atividade, em regra, com colegas delegados para alguma reunião. E eu passei numa sala e tinha uma foto do teu pai lá, né? Se não me engano, era na... Plenário 6. Isso. Júlio Redecker é o nome. Achei muito, muito interessante a homenagem que fizeram para ele. A gente tem... Sabe que eu estava aqui, minha mãe e minha irmã,
participando, e às vezes eu digo para elas, né, elas não têm noção que a gente, assim, ó, tu como delegado, tu deve resolver tanta coisa para as pessoas que para ti acaba se tornando uma coisa normal, mas que dá um impacto tão grande na vida das pessoas, aquilo marca. Sim. E como deputado, meu pai foi assim, e eu também trabalho assim, que tu acaba modificando a vida das pessoas pelas tuas ações. Por exemplo, aqui está o Abner falando da pavimentação de uma rua no bairro São João, de Alegrete. Então, tu pavimenta uma rua, tu melhora consideravelmente a vida daquelas pessoas, e assim, com posto de saúde, assim, resolvendo problemas estruturais dos municípios e tal. Então, eu costumo dizer assim, que às vezes não tem noção do como o trabalho que o meu pai fez, de fato, ele atingiu muitos municípios e mudou a vida, de fato, das pessoas e melhorou a vida de muitos. Então, esse reconhecimento aí foi justamente do plenário 6, porque o pai foi um deputado que marcou muito na Câmara. Eu vejo isso e posso dizer assim, que eu tenho muito resultado positivo com isso, porque aonde eu ando na Câmara, os deputados e servidores da Câmara que ainda estão lá, que eram da época do pai, me recebem com um carinho, né? Mesmo eu não conhecendo, pela figura do meu pai. Eu sempre brinco. Se tu tem um cara, uma pessoa que é teu grande amigo, e chega uma pessoa, um guri, né, e diz, eu sou filho do fulano, tu já tem um carinho especial por aquela pessoa, por ser filho do teu amigo, né? Pela relação que tu tem de amizade, né? Então, isso tudo é muito importante. E eu colho isso todos os dias e vejo isso todos os dias, o que se tornou até um hábito já, né? No início até me emocionava, era mais difícil, assim, né? Mas isso se tornou uma coisa mais natural e mais presente, né? E é muito eu fico muito feliz por isso. Muito legal ver o reconhecimento, né? E muita gente agradecendo aqui, falando do teu trabalho como deputado, tem sido excelente. Obrigado. O Rio Grande do Sul está muito representado. E antes aqui teve até uma sugestão do Verma, né, que os dados aí, o projeto para liberar contas ativas e inativas... Já tem tramitando na Câmara. Já tem tramitando. O problema todo é o seguinte hoje, ó, tem tanta medida provisória ao combate ao Covid, auxílios, e tantos projetos que tratam desse tema, que a pauta está sendo definida pelos líderes em relação às prioridades de todos esses projetos. Então, pode ser que alguns demorem mais do que outros, porque tem uma lista muito grande de projetos para entrar. Eu até conversei com o líder hoje, né, amanhã vai ter uma reunião de líderes para definir a pauta da semana que vem, para ver se inclui alguns projetos em relação ao abate dos custos das contas de energia elétrica. Eu apresentei uma emenda à medida provisória 950, que trata da diminuição para a classe mais baixa do custo de energia, que trata do seguinte, ó, o que é essa emenda que eu apresentei? Que aquelas pessoas físicas e jurídicas, ou seja, empresas, comércios e a pessoa física, que não tiver condição de pagar a sua conta de energia neste período, ele vai dizer para a distribuidora, para a concessionária, vai informar a concessionária de que ele não tem condições de pagar. Aquele valor da conta, quem vai repor para a concessionária vai ser o BNDES com o financiamento, e aí, a partir do momento em que volte à normalidade, a pessoa vai poder pagar em 12 vezes aquele valor na própria conta de energia. Ou seja, tu está financiando a distribuidora, porque senão daqui a pouco ela não consegue entregar a energia, porque todo mundo vai pagar, as pessoas não vão conseguir pagar a conta. Tu financia o BNDES, como é o dinheiro do Tesouro, o juro é menor do que o juro de mercado, e tu dá a possibilidade da pessoa parcelar aquela dificuldade, ou a empresa, para os próximos 12 meses. Então, eu estava justamente tentando botar na pauta, porque a gente está precisando, tem muitas empresas precisando deste parcelamento de 2, 3 meses sem pagar a energia, e aí vai parcelar para os próximos 12, e claro, para o BNDES também é um bom negócio, porque como vai estar na conta de luz, na conta de energia, tu vai ser obrigado a pagar a tua conta para poder manter a energia. Então, vai ser uma máquina que vai girar, né? Importante fazer a economia girar, né? O cara bota aqui, que é nosso pré-candidato, colocou a questão da segurança pública como um desafio também, continua sendo um desafio, mesmo com a redução, né, dos casos. E o Rovani, ele coloca aqui, eu coloquei o errado aqui, Canoas merece um vice-prefeito com a competência e integridade.
o Rovani é cachoeirense, e chegou a residir aqui em Canoas. Sempre um abraço a essas pessoas que acompanham a nossa vida, né? É como tu falasse, a gente acaba ajudando tanta gente, né? Às vezes de uma maneira tão natural que as pessoas chegam, me ajudou naquele dia, eu disse, legal. Só que às vezes, como eu não era do contexto político, tem alguns, eu não sei se tu é assim, alguns que anotam, né, quem ajudou, quem deixou de ajudar. Eu nunca anotei. O importante para mim, é fazer o bem. Muitos me dizem isso, né? Tu tem que anotar. Eu me lembro quando eu era secretário, depois anotar na secretaria o que tu resolveu, de um monte de empresa a gente resolve, e de empreendimento, e de empresas eólicas que queriam se instalar no Rio Grande do Sul, e PCH, que acabava com problema de licenciamento ambiental, e municípios. Só que tu acaba resolvendo tanta coisa que daqui a pouco tu não vai depois para uma lista dizer, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Por isso que eu digo, o importante é isso aí, a divulgação, as pessoas vão acompanhando o nosso trabalho, e aí chega lá perto da eleição, se a gente concorrer, quando concorrer, se quiser votar e apoiar, ótimo, se não quiser, eu sempre digo, avaliem todos os candidatos. Depois que tu escolher quem tu for votar, acompanha o mandato dessa pessoa. 4 anos depois, tu vai dizer para a pessoa o seguinte, olha, não voto mais em ti, porque tu não cumpriu com a tua função. Ou, voto em ti, porque tu cumpriu com a tua função. E eu sempre digo, anote que tu votou e acompanhe o meu mandato. E depois julgue se tu vai votar em mim, se eu mereço, voto ou se eu não mereço. Porque eu me esforço e tenho certeza de que faço tudo do melhor com o meu trabalho, enfim. Então, eu não tenho por que estar preocupado se a pessoa vai avaliar o meu mandato ou de outro deputado e escolher o outro deputado ou outro candidato. Se ele for melhor do que eu e desempenhar a função que agrade mais a pessoa, ótimo, é uma pessoa boa que está na política, porque eu sempre digo, não sou o pessoal, tu é gosto de ti, tu é um bom deputado. Eu e um monte de outros bons tem dentro da Câmara, um monte de outras pessoas competentes tem dentro da Câmara e um monte de outras pessoas sérias tem dentro da Câmara. Sim. Né? E quanto mais nós eleger pessoas sérias, mais nós vamos mudar o ambiente. Agora, também tem sem vergonha no meio, né? Infelizmente. Sim. O Abner, colocando aqui a grande marca da nova geração de políticas como deputado e o prefeito Marquesan, governador Eduardo Leite, e a grande capacidade de gestão com dinheiro público e transparência. Aí uma boa pergunta, a gente tem 47 minutos de live, deputado, e às vezes a gente vê justamente uma dificuldade dos setores públicos de levarem aos seus cidadãos a transparência quanto aos gastos públicos. Eu vou aproveitar aqui... Isso não estava na pauta. Eu já vou aproveitar aqui, antes da tua pergunta, já vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é o sistema da Câmara, eu vou votar agora aqui, ó. Não sei se consegue ver direitinho, ó. Sim. Então eu voto aqui, ó. Aqui está o sim, vamos ver aqui. O sim ou não, para quem não. Tá difícil de ver, eu acho. A gente tem as orientações dos partidos, e claro, tu vota de forma independente. Tem o sim e o não, e aí tu já confirma o voto, já faz todo o meu código, que só eu tenho, né, importante. Por isso que eu estou votando aqui, não tem nenhum assessor meu mexendo, nada, e a gente confirma a votação aqui. E, agora vamos ver, confirmado o voto que eu tenho, por isso que eu estou acompanhando aqui o que está entrando em pauta, e claro que eu, antes de tudo, passei a tarde, né, com a minha assessoria, estudando cada destaque que seria entrado, justamente para que eu já saiba o que vai ser votado, né, e ela vai me acompanhando as modificações, daqui a pouco se modifica outro destaque. Isso aqui tu falou de transparência, o sistema da Câmara é muito transparente. Qualquer cidadão pode entrar na Câmara dos Deputados, vai ver como o Lucas votou, quanto gastou, todos os pontos. Então, é muito interessante e importante a transparência. Agora, tu repete a pergunta, porque como eu estava votando... Não, mas é justamente isso, né? Como melhorar essa questão da transparência cada vez mais, né? De deixar claro que tal valor tá indo para esse objetivo, pavimentação, que está indo para a saúde, o que está sendo gasto, qual é o valor que está sendo pago, porque às vezes a gente só fica sabendo quando a Polícia Federal, o Ministério Público, ou a Polícia Civil batem na porta e dizem, desculpa, mas foi mal gerido
E isso, geralmente, um tempo depois. Isso é muito ruim para a gente, né? Eu penso assim, ó, nos meus mandatos, eu sempre balizei em cima de projetos que tratavam de transparência. Muitos deles, na Assembleia que eu encaminhei, um deles foi a transparência dos hóspedes oficiais do Estado. Não sei se tu se lembra quando... Eu vou botar a carregar aqui meu computador. Tranquilo, eu vou falando aqui. Os hóspedes oficiais do Estado, eu me lembro que no governo Tarso Genro, a gente tinha um inúmero número de hóspedes oficiais, ou seja, aquelas pessoas que o governo convida para vir fazer alguma coisa, que são pago passagem, hospedagem, estadia, enfim, né, das pessoas. E esse era um ponto que a gente não sabia quanto se gastava. Tantos pontos, são tantos que a gente apresentou que eu te confesso que eu nem me lembro todos os de transparência. Transparência de dinheiro público, eu me lembro, eu queria a transparência do finanças públicas do Estado, um sistema do governo, de quanto era gasto em cada ponto, né? Apresentei agora na Câmara também o projeto de transparência dos hóspedes oficiais para o Brasil inteiro, né? O próprio ponto eletrônico, que é a transparência, né? Exigência para todo o setor público brasileiro, está tramitando na Câmara. O deputado Kim Kataguiri é o relator do meu projeto, que trata com que todas as pessoas que forem trabalhar, claro, vai ter que se ver, por exemplo, tu pega um policial rodoviário que começa num ponto, acaba no outro, um policial civil que sai num ponto, acaba no outro, daqui a pouco esse vai ter que iniciar dando ponto, mas no final do dia vai ter que se justificar, mas terá flexibilidade, mas na grande maioria nós temos que saber aonde que as pessoas estão, o que estão fazendo e qual é o custo de tudo, porque as pessoas não têm noção do custo da máquina pública. Agora, como aumentar? A transparência, na minha visão, ela ampliou e avançou muito nos últimos anos. A grande maioria das coisas, principalmente quando é no legislativo, o cidadão consegue saber. Se tu pegar o que está nos acompanhando pela live, quanto é que ganha um assessor X de um deputado estadual, federal, pelo nome, tu vai entrar no site da Assembleia da Câmara, tu vai descobrir o que ele faz, qual cargo está lotado, qual é a despesa do Lucas, quanto ele gasta em passagem para vir e para voltar do estado do Rio Grande do Sul, quanto que o Lucas gasta no gabinete dele, de ressarcimento, enfim. Tudo isso as pessoas têm como saber, portanto que eu tenho orgulho de poder ter sido, no ano passado, considerado pelo Ranking dos Políticos Nacional, que é um site sério, um dos 30 melhores parlamentares do Brasil, que é onde está lá a avaliação dos gastos, dos custos e da transparência do seu mandato. Então, eu trabalho muito em relação a isso. Agora, o que falta muitas vezes, eu posso dizer assim, é alguns poderes ter um pouco mais de transparência. Eu acho que se tem que avançar muito ainda. Esses dias, por exemplo, te lembra? Deu na RBS, o Tribunal de Contas aí, pagamento gigantescos, né? De repasses, o próprio judiciário, muitas vezes, né? Repasses aí, sei lá, que se passam para segmentos, setores internos do judiciário, que muitas vezes é mais difícil de achar, e eu acho que a gente tem que ter transparência em tudo. Agora, o que falta em nós é o hábito do cidadão brasileiro de acompanhar e ver a busca da transparência e o acompanhamento destes órgãos, ou seja, quem entra no portal Transparência do Estado, do seu município, ou da Assembleia Legislativa, ou da Câmara dos Deputados, ou da Câmara de Vereadores, para ver quanto está se gastando. Quase ninguém faz isso, né? Essa avaliação tem que ser feita. Justamente, e o Thiago aqui está dando um recado, né? Tem que ficar de olho, né, nessa ajuda, né? Está acontecendo muita coisa errada e realmente quem acompanha tem a possibilidade de fazer denúncia. Eu acredito que a melhor maneira de fazer denúncia é fazer no site do Ministério Público de Contas, no Tribunal de Contas do Estado, ou até mesmo se é um repasse de verba federal no Tribunal de Contas da União. Isso tem acontecido, a semana deu na RBS aí, Rio Pardo, o estado agora não lembro se foi o Rio de Janeiro, operação, enfim, mas assim, qual é o princípio que eu, deputado federal, tenho que partir? Que eu vou dizer como é que a minha lógica funciona, né? Sim. Municípios precisam de recurso. Eu repasso, eu canalizo recurso para aquele município que precisa, por exemplo, para a saúde. Vamos pegar aqui Taquari. Alguém falou sobre Taquari, aqui a Marilene Conde Ferneca, né? Isso, lembrando de Taquari, o trabalho e transparência.
Taquari tem uma dificuldade na saúde, né? Tem um hospital lá com dificuldade. Nós repassamos dinheiro, vai ser pago agora em breve, já está empenhado para o hospital. São quase 400 mil reais para Taquari. Agora, a execução, o quanto é gasto, eu até acompanho. Mas nós temos Tribunal de Contas, que vai fazer a avaliação, tem Ministério Público, né? A própria Polícia Civil, muitas vezes mediante uma denúncia, Polícia Federal, dependendo do órgão que é. Então, eu até posso muitas vezes dizer, olha, o Ministério Público, eu estou preocupado, eu acho que não chegou o dinheiro, não foi bem aplicado, enfim, mas eu não sou, infelizmente, eu não tenho poder e nem função para isso, de dizer, não, está sendo mal gasto, vai ser punido por outra coisa. Aí é a função de outro segmento, outro setor, que é a Polícia Civil, o Ministério Público. Inclusive, essa operação dessa semana, a Operação Camilo, né, que foi lá ela teve uma atuação justamente com vários órgãos envolvidos, né? Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público de Contas, ou seja, teve um grupo grande, né, de entes envolvidos, justamente porque provavelmente eu não cheguei a acompanhar como é que foi o início, mas provavelmente foi feita a denúncia para vários órgãos ao mesmo tempo, né? Então é importante que as pessoas passem a denunciar, venham uma irregularidade e denunciem, até porque é o dinheiro público. Deputado, a gente está com 56 minutos, estou pelo senhor, hein? Vamos dando o doutor Fabrício, o senhor está aí, ó, até encaminhando para o final, porque eu estou acompanhando aqui a sessão e, pelo jeito, hoje a nossa sessão da Câmara, ela vai passar como de costume, né? Em Brasília as pessoas acham, fala de transparência, por exemplo, as pessoas, deputado não trabalha, enfim. Eu canso, em Brasília, de estar cedo na Câmara e sair meia-noite, 11 horas, 1 da manhã, que a sessão vai até tarde. Hoje, nós estamos, a sessão começou às 2 da tarde, claro, toda online, e está no plenário da Câmara funcionando, só os líderes podem estar no plenário, infelizmente eu não posso estar, eu sou vice-líder, né? Eu estou pretendendo ir agora em breve, conversei com o líder, encaminhar algumas votações, mas a gente, muitas vezes, esses dias eu fiquei aqui até as 2 horas da manhã a sessão da Câmara acontecendo, porque nós trabalhamos bastante, tanto na Câmara quanto fora da Câmara, né? Então, o trabalho não para, eu gosto muito de trabalhar, uma coisa que eu heredei do meu pai, né? E, claro, a parte boa, a pandemia toda tem suas dificuldades, mas a parte boa, estava mesmo comentando com a minha esposa, é que o meu guri, meu filho, né, que tem 3 anos, faz 3 anos amanhã, inclusive, vai completar 3 anos amanhã, eu nunca tive tanto tempo perto dele, né, porque como eu estou trabalhando em casa, volta e meia ele vem, abraça e beija e fica com o pai e tal, então é uma parte também boa que a gente se aproxima e eu sou muito apegado a ele e vice-versa, ele é muito apegado a mim. Legal. Então, o Felipe mandando um abraço aqui, o Tiago Liano, lá da minha cidade, Nova Palma. Não se sabia, né, que eu sou da Quarta Colônia. Pois é. Então... muitos eu acho que não sabem. Uma região excelente. Inclusive, eu recebi esses tempos, quando eu tive lá um livro sobre a história da Quarta Colônia, com algumas ilustrações, meu filho anda com ele embaixo do braço aqui, e olha foto de igreja, toda a Quarta Colônia, a gente sabe tudo aqui em casa. Olha aí, que legal, que legal. Bom, chegamos a 58 minutos aqui, deputado, eu agradeço a oportunidade de bater esse papo com o senhor e aprender um pouquinho dessa questão política. Sou um novato nessa área, pretendo aprender muito contigo, com o Felipe, com tantos outros políticos, né, do Partido da Social-Democracia, e certamente o que a gente se propõe é que muitos colocaram aqui na tela de procurar fazer uma administração inovadora, de transformar. Então esse é o nosso objetivo e eu sei que a gente tem o seu apoio também para fazer essa transformação, né, que Canoas precisa. Eu costumo dizer o seguinte, na política a gente precisa de pessoas sérias, corretas e com boa intenção, né? Claro, e preparadas, evidentemente. Eu digo em todos os lugares, todos os discursos que eu faço dentro do partido ou fora, né? Todos os partidos têm pessoas boas e pessoas ruins. Assim como nas famílias, tem família com gente boa, com gente que não é tão boa, né?
E nós temos que nos unir com os bons. Aquele ditado antigo, meu pai dizia sempre, diga-me com quem andas que eu te direi quem és, né? Às vezes as pessoas criticam, o partido A, o partido B, enfim, não existe partido perfeito no Brasil. Tem pessoas ruins, boas e ruins em todos os partidos, mas aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos formando um grupo de pessoas boas, que querem contribuir, que querem fazer diferente, que a gente consiga, dentro da política, agregar aquilo que está acontecendo, ser um plus, com transparência, com responsabilidade, falando a verdade, né? Eu sempre, meu pai me ensinou uma coisa na política, diz sim e diz não, o mais rápido possível, mas não enrolem as pessoas, não enrola as pessoas. Então, assim, o nosso não, ele tem que ser até muito mais rápido do que o sim, se a gente não consegue fazer, porque as pessoas estão lá esperando, né? Se a pessoa, eu sempre digo, se a pessoa chegou no meu gabinete, entrou na porta do meu gabinete, é sinal que ele procurou por algum motivo, ele não chegou do nada lá, hoje eu não tenho nada para fazer, vou no gabinete do Lucas Redecker. É porque o município dele tem uma dificuldade, está passando por problema, algum segmento, algum setor, e que a gente tem que tentar buscar a solução para esse segmento. Então, eu digo que a gente tem que tentar buscar na política e agregar pessoas boas, pessoas corretas, e eu acho que tu, entrando agora, se filiando ao PSTB, junto com o Felipe Martini em Canoas, que estão buscando um caminho novo aí, né, de debate com a sociedade de canoense, tentando construir um novo caminho, um novo rumo, com diálogo, com transparência, com respeito. Sim. Isso tudo, digo assim, traz para próximo de tudo aquilo que eu penso. Eu sempre digo isso, né? Eu não sou o político, o cara mais simpático na política, né? Não sou o mais bonito, não sou o showman, não sou o que bomba nas redes sociais. Agora, dentro daquilo que eu represento, eu tento ser o melhor do que eu posso, né? De justamente tratar a coisa pública com transparência, de que o dinheiro público consiga chegar no fim dele sem ter interrupções, né? E caso tenha, que a gente não passe a mão na cabeça de ninguém. Eu não tenho bandido de estimação e não é porque é do meu partido que a pessoa tem que ser tratada diferente com a dos outros. Se eu aponto o dedo, né, todo mundo sabe da minha diferença com alguns partidos, se eu aponto o dedo para alguns líderes do PT que fizeram errado, eu não tenho que passar a mão nos líderes do meu partido se fizeram errado igual os que eu aponto o dedo. Então, essas diferenças na política, esses pontos, né, essas diferenças, essas ponderações a gente tem que ter dentro da política. Então, eu quero parabenizar a tua participação, tu poderia muito bem seguir a tua vida normal, está fazendo um excelente trabalho, né, à frente da Polícia Civil, é uma liderança na Polícia Civil do Brasil, né, tu é um palestrante, uma referência no Brasil inteiro, e está querendo contribuir com a tua cidade, com a cidade de Canoas, com a experiência que tu tem. Então isso é muito importante, estou muito feliz por poder ter compartilhado essa 1 hora aí de bate-papo, de conversa, e que a gente consiga aí poder, nessas eleições municipais, aí, eleger o maior número de pessoas sérias e corretas para tentar dar mais resultado para a sociedade, para a comunidade. Eu digo sempre o seguinte, eu toda noite, quando ponho a cabeça no travesseiro, aprendi isso com meu pai, eu faço um exame de consciência. E aí, quando eu acordo e ligo meu celular e começo a ver as notícias, operação da Polícia Federal, operação disso, isso é uma coisa tão tranquila para mim, tão distante de mim, né? Que é uma tranquilidade que eu acho que todos nós na política temos que ter todos os dias. Né? Que verdade. Bom. Deixa eu te fazer uma última pergunta. E a próxima live? Pois é, nós temos que... Vamos marcar ela. Não. A sua. Eu não sei. Porque esses dias até a minha madrinha, minha irmã do meu pai de Taquari, me perguntou, quando tu faz live que eu quero acompanhar as suas lives? Eu disse, Dinda, nem eu sei. Geralmente eu faço em quintas e domingos são as lives que eu faço, né? Mas eu já acompanhei isso. Quintas e domingos. Não todas as quintas e não todos os domingos. Mas como eu quero agora tratar de pautas específicas, por exemplo, o Felipe Martini é uma pessoa que eu quero, já combinei com ele, fazer uma live tratando sobre direito do consumidor. Tava a Bianca Feijó aí tratando da violência contra as mulheres, o que está acontecendo hoje no estado do Rio Grande do Sul, para
Excelente. Justamente prevenir as Bom mulheres. Nome. Ótimo Tem nome. tem o nosso vice-prefeito de Canela, o Gilberto César, muito vinculado ao turismo, uma pessoa que quer tratar da situação do turismo também. Então nós vamos ir marcando, mas a gente sempre com 1, 2 dias de antecedência, né? A gente vai colocando os nossos stories, como foi colocado no nosso story do Facebook aí da live que nós teríamos hoje, para que as pessoas acompanhem aí as nossas lives. E claro, de vez em quando eu faço aquela live, convido um cantor, toco umas músicas, né? Todo mundo me conhece, sabe que eu sou um cara bem gaúcho. A minha pergunta foi interesseira, até porque, para poder falar também para o pessoal que me segue aqui, no dia 20 de junho, que é o meu aniversário, vou fazer uma live às 17 horas, uma live um pouco diferente, sobre filosofia e música. Vai estar participando conosco aqui um integrante lá no grupo de arte e cultura Os Costeiros de Santa Rosa, que é juiz de direito, pós-doutor em direito, Adalberto Romerdin, o Rodrigo Munari, que teve uma dupla, né, nessas interações de cantor, também foi vocalista dos Serranos, e o reitor da Uniriter, o Germano, também para trazer a contribuição da música, do rock, que ele gosta muito. Então a gente vai fazer um debate aí nesse ponto aí. As minhas lives de música eu tenho sempre trazido, eu tenho aqueles meus amigos da música e aquelas cantores, eu sou um tradicionalista, quem me acompanha nas redes aí, de muitos anos, né, cavalo e música gaúcha, enfim. Então eu fiz uma com o Capitão Faustino, quem não acompanha o Capitão Faustino, olha, vai lá, segue no Face, e o César Oliveira, da dupla César Oliveira e Rogério Melo. Muito boa aquela hora. Ele é muito bom, um cara muito inteligente, muito preparado, é nosso vice-presidente do MTG. E aí, em breve, quem sabe, aí eu vou mais um tempinho aí bolar uma outra live aí. Até vão colocando no nosso Face aí quem vocês acham de cantor aí, eu já vou tentando convidar, tem vários amigos aí que, sem dúvida alguma, vão participar conosco. Show. Deputado, muito obrigado. Fico sempre à sua disposição aí, sempre que eu puder ajudar nessa área de segurança pública, conte comigo. Muito obrigado que o senhor está fazendo aí pelo povo gaúcho, nesse momento de pandemia, principalmente. Muito, eu que agradeço aí a disposição, Emerson, todos aí, nós fiquemos aí nesse momento de pandemia e sempre, né, acompanhados de Deus aí, e que a gente se cuide, que a gente consiga, mesmo que o Rio Grande do Sul esteja no momento bom em relação a outros estados, isso demonstra que nós nos cuidamos e temos que continuar nos cuidando, né, não que a gente tem que, vamos agora sair na rua, abraçando, conversando, reunindo, né, tentando manter a distância quanto a gente pode, máscara, sempre máscara quando for para a rua, para a gente poder diminuir essa questão, né, da contaminação, da pandemia, e que nós venhamos nos livrar o mais rápido possível. Então, eu quero agradecer também a tua parceria aí, e que a gente possa seguir. Em breve, quem sabe, vamos fazer outra live, tem mais, eu acho que alguns assuntos interessantes, com certeza, as pessoas gostaram, e que a gente continue trabalhando aí, debatendo o futuro do Estado e dos municípios. Um abraço a todos, boa noite, fiquem com Deus. Um abraço, boa noite. Boa noite. Pode ficar, deputado, eu só vou encerrar aqui. Beleza.